Sejam bem-vindos ao Barzinho Nerd. A fase 4 da Marvel não foi lá uma das melhores, mas será que ela foi toda ruim? Então puxa uma cadeira, senta aí com a gente e vamos conversar sobre os principais erros e acertos dessa fase. E é claro, segundo a nossa opinião. Fala pessoal, eu sou o Werner. E agora em 2023, com Homem-Formiga e a Vespa, Quantumania, vai começar a fase 5 da Marvel. Só que os fãs estão com aquele gostinho meio amargo ainda da última fase, né? E que sem dúvida foi problemática. A questão não é nem essa. Mas será que foi tudo ruim? Fala pessoal, eu sou o Luan. E pensando nisso, nós trouxemos aqui para vocês a nossa opinião sobre o que foi bom e o que foi ruim. Não que nossa opinião vale assim quanto a do Borgo, né? Ou do Iné, ou do Peter, hein? É a nossa, É a né? nossa opinião e você pode compartilhar com ela. Bem, nosso objetivo aqui não é discutir cada filme um por um ou cada série, é mais fazer um apanhado de tudo de uma forma mais genérica, porque senão a gente vai ficar aqui até o ano que vem. E também porque isso é muito subjetivo, né? Teve muita gente que gostou de Eternos, teve muita gente que não gostou, do Doutor Estranho também. Então, isso Podemos você... concordar que todos odiaram Thor. Não, Não, nem isso. nem isso, nem isso. Acho que o primeiro tópico que a gente pode falar aqui é talvez o mais polêmico dessa fase 4, né? Que é o CGI, né? A computação gráfica, Eu os acho que isso aí não é tão efeitos. polêmico, não. Esse aí é ruim mesmo. Não, mas No polêmico geral, no geral, ficou muito aquém do que a gente do que a esperava. capacidade da Marvel Mas a questão tem. da polêmica não é nem de discutir se é bom ou ruim, é questão de... porque gerou polêmicas em relação aos profissionais que denunciaram que Ah, estavam sim, em condições aí é ruins, né? verdade. Aí é polêmico. Eu acho que assim, isso aí todo mundo concorda, igual você falou, que os efeitos não foram legais, né? Assim, lógico que tem muita coisa boa. Vou dar um exemplo, se você for assistir o filme Doutor Estranho, tem muita coisa bacana lá, tem aquela dimensão lá que eles vão pegar os livros de Vichante, é Ah, sim, bonitão, muita sim. coisa bacana. Mas aí tem umas coisas também que foram muito fracas, né? Por exemplo, Thor teve vários efeitos bem ruinzinhos, a Capitã, de todas as séries A cabeça do filho do Heimdall do Heimdall aparecendo assim na maré, aquilo lá foi muito foi esquisito. muito feio. Cara, E as séries de maneira geral, né? Tipo, acho que todas as séries, a que destacou, né, que foi muita gente falou foi da She-Hulk, mas no geral a série do Cavaleiro da Lua assim, não é inassistível, mas ela você tem uns efeitos mais fraquinhos, da Miss Marvel também. sinceramente, pra série, eu não me incomodo tanto com efeito especial porque o orçamento em relação a um filme é muito menor, Sim, sim. né? Mas realmente tinha algumas coisas ali que poderiam. Eu acho que se não tivesse. Né, isso aí já é até pulando, mas se não tivesse tanta coisa, talvez desse Mas, para cuidar melhor de cada coisa. mas eu não sei se você teve essa percepção também. Eu senti que as séries, filmes, tudo de 2021 foram melhores, os efeitos, Uhum. do que de 2022. 2022 é que teve muita coisa, acho que não sei se acumulou o que foi, mas teve muita coisa com uma qualidade pior, né, Sim, em sim, relação a efeitos. sim. E aí, mas isso aí também a gente pode ser explicado, né, igual a gente tá falando, a quantidade de coisa, teve muita produção o tempo inteiro, né? Esse ano, né, ano passado a gente teve muita série, né, além do que o normal. A gente ainda está sofrendo efeitos da pandemia até hoje, né? Porque se os negócios atrasou, então acumulou tudo Sim, sim. para esses 2 últimos anos aí. E o que eu penso também é em relação assim, quando a gente tinha só filmes. Os filmes, lógico, que tem mais orçamento, tem um tempo de produção, e a produção é para fechar ali, tipo, de 2 a 3 horas a produção de 2 a 3 horas, que é o produto Uhum. final. Agora, uma série, ela É, tem um orçamento menor e às vezes é tipo 8 horas de série, 10 é, horas que é, eles têm que produzir. E Não, é exatamente por isso que eu não me incomodo tanto Uhum, com se o efeito visual na série vai estar um pouco um pior, né? pouco pior, né? Justamente porque são mais horas com um orçamento menor.
Uhum. né? Mas tem até uma brincadeirinha disso no próprio She-Hulk, né? Enquanto ela estava transformada, o robô Feig vira e É. fala pra ela, enquanto Não, você tá destransforma aí porque a gente tem dinheiro, mas não. Verdade. Esse item, eu acho que dificilmente as pessoas não vão concordar com a gente que foi um erro. E assim, além disso, já emendando no que a gente está falando, uma outra coisa que a gente estava conversando que é um erro é a quantidade de produção, né? sim, sim, foi muita coisa em pouco espaço. Uhum. Foram. Não, para vocês terem ideia, né? A gente pegou aqui, ó. A fase 3 teve 11 filmes e foi ao longo de 3 anos, né? Começou com o Capitão América Guerra Civil, terminou no Homem-Aranha Longe de Casa, e então foram 11 filmes em 3 anos. A fase 4 ela só durou 2 anos, que olhando aqui, ó, a fase 4 teve 9 filmes, contando aqueles dois especiais da Disney Plus, né, que é o de Natal De e Natal e o e de o Halloween, né, Halloween. o do Lobisomem, e 8 séries. Isso a gente está incluindo a What If, e a gente nem está contando aqueles curtinhos do Groot lá, que teve o I Am Groot. Então, assim, 9 filmes e 8 séries. É E coisa. só em 2 anos. Então, E, é muito mais produção em um tempo muito menor, né? e eu acho que. Naquela vez eu pulei para aqui, agora eu volto, né? Eu acho que justamente essa quantidade de produção enorme em tão pouco tempo foi uma das coisas que afetaram o CGI. E a qualidade é de tudo, Eu assim, em acho que geral. não só do CGI, de De tudo, né? Os tudo. caras têm que fazer muita coisa, escrever muita coisa. É muito corrido, né? Uhum. Você fazer tanta Sim, sim. produção. E eu acredito, na minha opinião, assim também, além de ser ruim para a questão da qualidade, para o público também chega a cansar um pouco, porque vou dar um. Eu não consegui assistir tudo, eu não consegui É acompanhar muita tudo, coisa. Eu, porque ainda tem. A vida vai além da Marvel, né? exatamente. Ainda tem Cuphead ali pra gente assistir. Tem outras séries, tem muitas séries saindo de não só da Marvel, né? E a vida vai muito além da Marvel. E eu acho que, por exemplo, eu reparei, até um dos vídeos que mais deu certo aqui no canal foi justamente o que a gente fez. O que eu tenho que assistir para poder assistir o Doutor Estranho? Né? Quais Uhum. séries que eu tenho que assistir? Então você vê que o pessoal já estava assim, meu Deus, eu vou assistir um filme, mas aí eu dependo de mais 3 filmes, De de uma 2 série séries e virou até Tanto. piada no Porta dos Fundos, né? Uhum. Então eu acho que essa quantidade de produções não foi ruim só para a qualidade dos produtos, Pra mas gente para a também. gente também é muita coisa e a gente não consegue acompanhar, E. né? Agora, uma coisa que, para falar que não foi tudo ruim, né? Eu acho que um ponto que a gente que a gente achou positivo foi os gêneros das produções, né? A diversidade, porque a Marvel sempre foi conhecida a questão da Fórmula Marvel, todo filme é a mesma coisa. E agora, nessa fase 4, né, depois que a Disney estava com os cofres cheios de dinheiro, eles falaram assim, não, agora a gente pode tentar uns negócios diferentes, né? Uhum. E eu, assim, apesar que nem tudo funcionou, mas eu achei legal isso, A de você, experimentação. a experimentação. Então você tem filmes que já são bem diferentes um do outro, né? O tom Sim, do sim. filme e o gênero do filme. Não, o que eu gostei mais, nesse sentido, o que eu gostei assim de longe, foram dois. O especial de Halloween, que lá É, foi ótimo. que se você pensar na fase 2, fase 3, nunca que eles iam fazer um filme daquele, É né? um filme preto e branco, fazendo homenagem aos clássicos da Universal, com um lobisomem que era um homem fantasiado de lobisomem. Nos dias de hoje, quem é que vai fazer isso, né? Aham. Hoje Ia fazer tudo um- de CGI, né? é igual foi aquela bosta do Harry Potter. Eu sempre quando falarmos de um De um lobisomem lobisomem ruim. feio, eu vou falar do Harry Potter. Mas realmente eu acho que essa diversidade foi legal mesmo. Você tem um produto muito diferente dos outros, né? E o outro foi Wakanda para sempre, Ah, teve um que tom diferente. tipo, você pega em relação ao Guerra Civil, por exemplo, que tem o nome Guerra, Hum. Wakanda para sempre foi muito mais guerra do que o Guerra Civil. Sim, com Foi muito certeza. mais um filme de guerra. Sim, sim. Apesar que o Guerra Civil foi mais para remeter à história A dos história, quadrinhos, né, do sim, que. mas se for pegar, tipo, o guerra, na palavra guerra,
Wakanda para sempre foi guerra, Guerra Civil foi uma briga de bairro. Realmente, né? Foi duas turminhas brigando ali, né? As turminhas bem poderosas, mas duas turmas. Mas uma coisa que, por exemplo, eu gostei também foi o Doutor Estranho, que teve aquele flertezinho com terror. Lógico que não é um filme de terror, mas, por exemplo, a cena da Wanda lá matando o Professor Xavier. Aquela cena lá chegou a ser, tipo assim, visualmente sinistra, né? Aquela perseguição da Wanda também. Lógico que não é uma coisa assustadora e tal. Sim, mas são os temas, né? Alguns Sim. temas, assim, de alguns tropos, alguns clichês do terror estavam ali para marcar, só para marcar presença, né? Só para dizer que existe, mas foi bem legal mesmo. E por mais que nem todos tenham dado certo, né? Por exemplo, Thor, Amor e Trovão, que foi muito galhofa, né? Pegou histórias excelentes e transformou em muito galhofa. Mas eu acho que no geral foi um ponto positivo por isso, né? A Marvel está explorando, reinventando. Teve as séries também que cada uma teve um tom um pouco diferente também, né? Não foi sempre a mesma coisa. E aí a outra coisa que a gente tinha, o outro tópico que a gente tinha pensado aqui, que também foi um erro, justamente o que você comentou, né? A conexão entre as produções. Acaba que tudo é muito ligado, né? Sim. Os problemas acabam trazendo outros problemas, né? Então a quantidade lá também atrapalha nessa conexão, talvez. Sim. Acho que o Kevin Feige precisa de se dividir em dois para poder conseguir conectar Ligar tudo, né? tão bem, né? Porque Acrescentando as séries, né? Isso fica mais difícil. sim, e tipo, e agora ainda mais com esse negócio de multiverso, o que que vai afetar, o que que uma coisa vai afetar na outra, um filme é multiverso, outro filme é aranha-verso. Não, mas o que eu pensei foi muito na questão de, por exemplo, teve algumas participações especiais em todos os filmes, né? Sim. Hoje é difícil de você ter um filme da Marvel que não tem um outro herói, uma outra participação. Mas o que eu senti mais falta foi as conexões de acontecimentos, né? Sim. Então, Uma coisa simples que exemplifica isso que você está falando foi no Doutor Estranho 1, quando antes do Stephen Stephen Strange. Strange se tornar, né, ir lá fazer o treinamento, quando ele está dirigindo no carro, conversando lá pelo Viva Voz, aí eu falo, a gente tem aqui um acidente, tal, assim, como ele tava falando do Rhodes, que É verdade. tinha sofrido a queda lá no Guerra Civil. Aí ele fala, não, esse aí não quero manchar meu nome tratando esse aí não, né? Que Pois não vai voltar, né? Exatamente. E é justamente, mas assim, eu acho que até acontecimentos são legais essas conexões menores, mas eu acho que teve uns acontecimentos muito grandes e que não foram nem mencionados, né, em outros filmes. Então, os exemplos que eu pensei, por exemplo, no Cavaleiro da Lua, tem uma hora lá que tá uns dois kaiju brigando, né? Dois bichos gigantes brigando entre as pirâmides e ninguém fala nada em nenhuma outra produção, né? O Cavaleiro da Lua eu acho que é o que tem menos conexão com tudo, né? Porque praticamente não cita outras coisas da Marvel. Mas tem isso aí dos dois deuses lá brigando no meio do deserto, lá do lado das pirâmides, e ninguém fala mais nada em nenhuma outra produção. Aí que a gente comentou no Wakanda para Sempre. Temos a morte do Pantera Negra, né, do T'Challa. Ninguém vai visitar, nem mandar uma flor. E às vezes não precisa, por exemplo, você não precisa colocar o ator lá para ele falar alguma coisa. É tipo assim, alguém chegar para a Shuri e falar assim, A Pepper mandou lembranças, mandou flores, qualquer coisa assim, velho. Só isso já. Você meio que lembra, eles estão no mesmo universo, eles estão sabendo o que aconteceu, né? Sim. E eu acho que o que muita gente comentou na internet é um dos piores, assim, de não ter mencionado, é o do Eternos, que geralmente sai um bicho gigantesco da água, tipo assim, A Terra é um ovo, né? A Terra é um ovo. Sai um bicho gigantesco da água. O ovo tá chocando. E problemas. E assim, eu falo,
a gente pensa, porque poderia gerar maremotos, poderia gerar muita coisa. Mas assim, isso aí eles até conseguem explicar de alguma forma. Ele não tinha massa, a massa dele era qualquer Quadrinho coisa. sempre. Tem como explicar não ter Quadrinho esse tipo sempre. de Sim, efeito. sim, quadrinhos sempre dão essas desculpas Explicações, né? esdrúxulas e a gente aceita porque é Aceito. quadrinho. E do mesma forma, filme de super-herói a gente vai aceitar porque é filme de super-herói. Mas eu acho que, tipo, o problema Mas é você ter um cara ninguém tá gigante nem e ninguém aí. falou nada. Ninguém tá nem aí para aquilo. Pra dizer que não falou nada, né? Tem um negócio, Easter um egg. easter egg na She-Hulk, mas que se você não pausar e olhar, você não consegue ver. Então, não tem menção. E mesmo que eles falam, que eles vão falar sobre isso talvez em Capitão América, não sei. Mas, cara, na fase 4 não falou nada desse tipo de evento, né? Então não é só colocar participação especial aqui, ali. Você tem que. Os acontecimentos, eles têm que reverberar de alguma forma naquele universo, né? É mais ou menos o que é mais ou menos o que a gente falou sobre a DC, se vai dar certo ou não. Tipo, você não pode colocar um acontecimento grande no jogo e fingir que ele não Não aconteceu aconteceu, no não. filme, né? Que aí não é compartilhado, cada Pois um no é, e universo. é justamente o que aconteceu, só que pegando só na questão de filme. Uhum. E eu acho que A sensação é que ficou em universos diferentes. tem hora que você esquece das conexões, né? Aí aparece o Wong lá pra você, não, ó, tá na Marvel, mas o Wong, na verdade, foi o melhor ponto de conexão de tudo do CM na fase 4, né? Porque ele foi o maior Apareceu. arroz de festa, parecendo. Mas eu acho que a outra coisa que a gente pode falar que foi também positiva, né? No caso, que foi positiva, são os novos personagens, né? Teve muito personagem legal. Assim, às vezes a produção não era tão legal, Mas o personagem era, né? mas o personagem era, né? Uhum. Vou começar por um que, na verdade, não é um novo personagem, mas foi trabalhada de uma nova forma, né? Que é a Jane Foster. Ela foi retrabalhada como super-heroína. Uhum. Embora eu não tenha gostado do que fizeram com a história original, a história original era Bem bacana e melhor, aham. tal, e eles reduziram muito a Jane Foster ali. Pô, ter ela como heroína É muito legal. é legal. Uhum. E teve vários outros, né? Exemplo que você falou que o personagem é legal, mas que a produção não é. A Miss Marvel, né? É a série dela, né? Se você não concorda, pode colocar nos comentários aí, mas eu, pelo menos, foi a que eu menos gostei. Até She-Hulk eu gostei mais do que Miss Marvel. E só que assim, a Miss Marvel, a personagem, eu gostei muito dela. Eu achei que a personagem é legal, ela é simpática. E eu já tô doido para ver o The Marvels, torcendo para que seja um filme bom e que seja uma produção boa com aquela personagem, né? Teve também, eu acho que eu gostei de praticamente todos os novos personagens, né? Namor foi o meu favorito. Uhum. Namor foi. E terem mudado toda a história do namoro, eu achei isso um ponto positivo também, né? Não tem nada a ver com a. Tem Com os com quadrinhos, os né? quadrinhos, tem muito pouco a ver com os quadrinhos, mas assim, quem inventou aquele lance de Atlântida nos quadrinhos foi o Stan Lee, não foi o autor original. Uhum. E se fala Atlântida, é Grécia. Então qualquer região, isso no próprio namoro da história em quadrinho, ele colocando a Atlântida perto do Polo Sul, já estava errado. Exatamente. Desculpa. Já estava errado. Então eles terem feito essa mudança completa, eu achei muito Eu positivo. também gostei. Gostei do fato deles terem legitimado que a pronúncia é Namor e não Neymar. Apesar que eu não gostei do motivo, mas a Nino sem namoro. É linha sem namor, sem namor. Mas outra coisa também é que, em relação aos novos personagens, muita gente está falando, a Marvel quer lacrar, tá trocando todos os super-heróis por super-heroínas e tal. E, cara, eu entendo que às vezes realmente tá parecendo isso. Só que tem muita coisa envolvida, né? Os próprios atores, eles vão querer ficar mais 10 anos aí no mesmo papel? Pô, já pensou Robert Downey Jr. com 70 anos na armadura? O Robert Downey Jr., se não me engano, tá com Eu acho que 57. 57 anos. Pô, cara, ele tipo, já fez a participação dele. Tomara que ele volte em alguma participação especial, assim, talvez em
em Guerras Secretas, mas, cara, tem que... O personagem não envelhece, mas o ator envelhece. Então, ou você vai rebootar tudo para colocar um novo Homem de Ferro, que eu acho que os fãs não iam gostar, ou você tem que ir colocando novos personagens, trabalhar personagens que não são tão conhecidos. Sim, a Marvel ela tem uma gama de personagens enorme. E que são muito bons, né? Sim, sim. Tem uma gama aí de personagens das revistinhas que podem ser trabalhados numa boa. E no geral, E né? sem Nenhum contar aqueles personagem. personagens que assumem o manto, né? Sim, então. Como é o caso da Kate Bishop, por exemplo. Eu ia citar a Riri Williams, Ah, tá, Hayley Williams. que Aham. ela assume o manto do Homem de Ferro. Ela até tenta ter ela tem uma identidade própria depois, né? Que ela Sim, muda a sim. armadura dela e tal, mas acaba sendo, né? Uhum. Meio que uma pupila dele primeiro, mas aí depois ela vira uma super-heroína própria. Não é. Mas tem, por essa- exemplo, a Kate Bishop, que ela assume a identidade de Hawkeye, né? De Gavião Arqueiro. E, particularmente, eu gostei muito da personagem, né? E a série do Gavião Arqueiro tem muita gente que não gostou. Eu gostei. Na hora que eu entendi, eu falei assim, não, a série vai ser mais de Natal ali e tal. Eu comprei a série e gostei. Mas principalmente as personagens, a Kate Bishop, tem a que tá a irmã da Viúva Negra lá também, Sim, não e sei o nome dela. Helena Belova. E a relação das duas é muito boa, que mostra na série, é muito engraçado as duas conversando. Então eu acho que, no geral, os personagens da fase 4 que foram introduzidos, mesmo que em produções mais ou menos, são bons personagens. Eu acho que é um ponto muito positivo da fase 4. Isso aí você me lembrou, assim, até então a mulher estava sendo meio que sexualizada de uma forma que é a femme fatale, né? Que era na Natasha Romanoff, era a femme fatale, era toda sexy enquanto lutava e tal. E aí a irmã dela usou aquela posição que você fica fazendo. E além dos personagens, tem toda a questão agora, né, com esses novos personagens, da representatividade deles, né? Sim. A gente já citou a Hayley Williams, que é uma mulher negra. Tem o Namor, que a gente já citou, que é um latino, um homem latino. Tem a América Chaves, que é uma mulher latina. Então tá mais... Tem a Kamala Khan, né, que ela tem origem iraniana. Origem iraniana. Então, e além disso, ela é uma jovem muçulmana, né? Tem a representatividade religiosa também. Sim. Então, assim, cara, é Eu muito acho, importante, né? Tem gente eu que... acho isso muito legal. Tipo assim, eu fico pensando, muito dessa representatividade é muito para dentro dos Estados Unidos. É melhor para os Estados Unidos representar uma descendente Sim, do que de iraniano do que colocar um iraniano. Porque são os descendentes de iranianos que sofrem o preconceito lá nos Estados Unidos. O iraniano, ele tá lá com os problemas dele no Irã. Né? Mas é muito bom também pra gente que tá de fora. Eu adorei ver latinos. Sim, cara. Eu acho que assim... Adorei ver os latinos aí, tipo... Eu acho que tem gente que acha que, né, de novo, que é lacração e tal, mas, cara, isso é tão importante, mas é tão importante. Acho que o maior exemplo que a gente pode citar é o fenômeno social que foi o Pantera Negra. Sim. Porque, cara, é só você procurar na internet o tanto de gente, né, de afro-americanos que ficaram realmente emocionados de ver o filme do Pantera Negra. Teve o Snoop Dogg que pagou ali para umas 50 pessoas, eu acho, umas várias 50 crianças né? assistir, tipo, ou até mais, eu não me lembro exatamente, faz muito tempo, né? A gente tá falando do primeiro, isso aí é o primeiro Pantera Negra. Mas assim, não, aquilo lá foi fantástico, cara. E a Marvel, ela nesse sentido, no caso, por exemplo, da inclusão da pauta LGBTQIA+, não sei se tem mais siglas atualmente, mas a Marvel está sendo, no mínimo, corajosa. Independente dos motivos que estão Se é sendo, financeiro ou não. Não, mas eu falo corajosa porque justamente por isso, porque quando eles colocam nos filmes um casal LGBT, eles pedem as mães da América Chaves. As Mães da América Chaves. Se não me engano, no Pantera Negra Wakanda para Sempre tem uma menção assim bem sutil. Tem a única coisa que tem, acho que é um beijo na testa de um casal das duas Dora Milaje lá.
E o filme não passou na China e aí, às vezes não passa em vários lugares, que é uma bilheteria muito alta. O mercado chinês Poderoso. é muito poderoso. Então, assim, eu não estou discutindo de como que é na China, né? Eu acho que que eles têm que aceitar ou não. Isso aí é uma coisa que está até fora da gente falar, porque a gente não está inserido na cultura deles. Mas eu estou dizendo na questão a coragem da Marvel, porque ela está perdendo essa bilheteria, essa parte da bilheteria, mas para poder incluir essas pessoas ali nas histórias. Eu acho legal essa representatividade. Se é lacração, eu acho legal a lacração. E assim, gente, aqui a gente está dando a nossa opinião, né? Você pode concordar ou não, pode colocar nos comentários. E a gente pede de você também, para se você está curtindo esse papo, se inscreve aí no canal, dá essa moral pra gente, ajuda a gente a crescer, a poder falar desses assuntos que a gente gosta para mais gente e participa do assunto aí, coloca nos comentários, deixa o seu like também, que é muito importante, né? Só assim que a gente consegue ver se o vídeo está ficando legal, se não está. E não se esquece de ativar o sininho aí para você receber as notificações de quando a gente lançar os vídeos aqui. E também pode seguir a gente no Instagram. A gente sempre anuncia que tem vídeo aqui, a gente sempre anuncia lá. E aí coloca bastante coisa no Instagram também, né? Então, quem puder dar essa moral pra gente, se inscreve no canal, só apertar no botãozinho aí embaixo, segue a gente lá no Instagram, deixa o joinha e vamos pro próximo assunto, né? Que eu acho que já ainda que a gente pensou assim muito ainda junto com os personagens, né? A questão do elenco mesmo e das atuações, né? Da escolha de elenco e das atuações. Eu acho que é mais uma vez um ponto positivo, né? Porque do mesmo jeito que os personagens são bons, teve coisas fantásticas de atuação, né? Por exemplo, não é um novo personagem, porque já estava, mas teve tem um personagem novo que eu não gostei, dois na verdade, que foram os bodes. A atuação deles você não gostou, não? Eu achei a atuação deles perfeita. Eu acho que até mesmo quem assistiu Cavaleiro da Lua e não tem gostado tanto, achou a atuação do Oscar Isaac fantástica, né? Eu não sei se você não assistiu, né? Não, mas eu assisti os trailers, mas assim, depois que eu vi algumas coisas assim, por cima, eu vi muito por cima, né? Algumas coisas eu fiquei mais curioso para ver mais sobre o trabalho do Oscar Isaac. Cara, sinceramente, era ele, enquanto ele estava atuando como Steven Grant e quando ele estava atuando como Mark Spector, parecia outra pessoa. Eu falo assim, você conseguia pela expressão dele, você já sabia quem que era. De tão, né, não era questão de trocar de roupa, você olhava pela expressão dele e você já falava assim, é o Mark. Ah, não, é o Steve. O cara mandou muito bem. Então, assim, eu acho que foi uma escolha excelente. Igual eu falei, eu achei a Iman Vellani como Miss Marvel muito legal, Mas porque ela... aproveitando e voltando à questão do personagem e tal, é muito bom também ver um cara com esse problema dissociativo, de identidade, que não é vilão. É verdade. Porque todos os filmes o cara é vilão. Dessa vez ele é um herói. É um herói. Eu também gostei muito da Iman Vellani, igual eu tô falando. A Hailey Steinfeld, eu acho. Que é a menina que faz a Kate Bishop, também eu achei ela excelente na série. Assim, no geral, cara, é lógico que tem um ou outro ali que você fala, não convenceu tanto, mas no geral, eu gostei Isso aí eu diria gosto muito, né? A Marvel acerta muito na escolha de elenco. Eu diria que tá Desde o início, desde né? o início, assim, desde Homem de Desde a fase Ferro. 1, tá? E a fase 1, tipo. Aí eu diria. Em certa coisa melhorou, porque eles estão procurando manter, né, as pessoas, mesmo que seja um personagem secundário, Ah, sim, sim. né? Na fase 1 que tinha um ser meio obscuro ali, que não se importava muito com certos personagens, dependendo da etnia deles. Ah, sim. E dessa vez eles estão procurando manter, não trocar os atores e tal. Isso aí Aí é isso, né? A escolha de elenco da Marvel, eu não sei quem são os responsáveis por isso lá, mas o cara manda muito bem, né? E outra coisa, cara, a Marvel eu achei interessante que até alguns personagens que já tinham sido escalados
não por ela, mas que eram bons, eles falaram assim, não, vamos manter essa Vamos galera. manter. Charlie Cox. Charlie Cox, o Vicente D'Onofrio, tem o Patrick Stewart como o Professor Xavier. Nossa, esse aí foi... Não, então, até o que não foi eles que escalaram, eles falaram assim, não, esse aqui é bom, hein, vamos manter, hein. Agora, o que pra mim, pelo menos, foi uma das piores coisas da fase 4, assim, né, que me incomodou mais do que os efeitos, bem mais, na verdade, foram os roteiros. E, gente, eu não sou especialista, eu não sou da área, ele é até formado em letras, mas eu sou formado em engenharia. Cara, eu não sou, né, então é só minha percepção de fã mesmo. Quanto roteirinho batido que teve, né? Assim, no geral. Cara, o que deixa o universo bacana é você realmente se importar com a história, se emocionar, se envolver. Nessa fase, assim, teve muita história ali que você ficava assim, não, Basta acreditar que você consegue. Esse aí foi cara. direto pra América Chaves. Não, isso aí foi terrível. O roteiro do Thor lá também teve muita coisa Cara, ruim. muita coisa de CGI seria perdoável Cara, se o roteiro tivesse... exatamente. Porque se o roteiro tivesse indo tranquilo, tivesse uma história boa, envolvente... Você perdoa tudo, cara. É, Ação ruim, se a efeito ruim, você vai, lógico, vamos comentar, é claro. Mas se a história é boa e envolvente, a gente passa pano pra tudo. Mas se tudo é excelente e a história não é boa, você não consegue, fica difícil, que é o principal, né? E vou dar um exemplo, igual eu falei que a série que eu menos gostei foi a da Miss Marvel. Cara, a série começou. Eu adorei os 2 primeiros episódios, adorei. Assim, não foi o tom adolescente que me incomodou. Pra mim, eu achei ok, não, beleza. Série adolescente, vamos lá ver. Aí começou a história. Pô, a menina é simpática, os amigos são legais, mostrando lá. Aí de repente começa uma história envolvendo jeans e não sei o que, a origem dela. Eu falei assim, não, beleza, vamos tentar entender isso aí. Aí eles colocam uns vilões mal escritos, com uns erros, uns furos lá, tipo, os caras fogem da prisão como se não fosse nada. Numa prisão, não é uma prisão qualquer, é uma prisão especial. E aí começa a envolver uma história, às tipo, vezes a segurança dessa prisão é tão boa quanto a do Asilo Arkham. só se for, deve estar contratando no mesmo lugar. E aí, cara, começa a história a envolver esse negócio dos jeans, aí ela meio que volta no tempo, e aí você fica assim, meu Deus, o que esse bracelete faz? Ele faz ela voltar no tempo, ela dá os poderes, não entendi ainda. Aí eles vão enrolando aquela história, para no final falar assim, não, você tem poderes porque você é mutante. Aí eu falei, pra que ficou falando aquele negócio da Jean, de inventar? E outra, cara, nem tudo precisa ser grandioso, nem sempre o Homem-Aranha precisa salvar o mundo. Às vezes a aventura ali mais menor, ela ajuda. Condensada é muito melhor. E aí eu vou dar um exemplo justamente vou dar um exemplo bom para mostrar como que uma coisa menor às vezes pode ser melhor. O Lobisomem na Noite. Sim. Foi assim, junto com a Wakanda para sempre foi Os que você mais gostou. o que eu mais gostei. Os dois que eu mais gostei ali, o da Marvel, sem sombra de dúvida. Eu gostei muito do Homem-Aranha também, que né, o Homem-Aranha foi Sem Volta para Casa, foi muito bom, além dos fanservice. Mas se é fã, você quer service? Eu quero, então. Eu achei excelente. Mas, por exemplo, a história do Homem-Aranha, ela não é incrível, mas ela é ok ali, ó. Tipo, tem o drama e tal. Ela é fechadinha. Eles conseguiram dar o protagonismo pro Peter Parker do Tom Holland, né? Os outros é muito legal quando eles aparecem, mas não rouba a cena. Então a história ele é legal. Agora, quando a história começa a dar umas voltas, faz uns negócios que não tem sentido, velho. Tipo, eu citei o exemplo do Lobisomem na Noite, porque é uma história simples, né? tão simples que é exatamente aquela história que não precisaria ser citada em outro filme da Marvel ou qualquer coisa, porque começou ali e morreu ali. É bem... mas é envolvente. Sim, envolvente, é legal, você vai ali acompanhando e tudo mais.
Se os da série fossem mais ou menos tivessem a grandiosidade desse aí, ou seja, não fosse tão É, grandioso, poderia ser cara, melhor. a Kamala Khan, por exemplo, lá, ela acabou de ganhar os poderes. Ela nunca foi uma artista marcial, nunca foi nada. Pra que que ela tem que salvar o mundo de uma dimensão paralela que ninguém conhece, sendo que ela poderia estar ali aprendendo uma série inteira, só aprendendo a usar os poderes, salvando pessoas ali do bairro dela, Uhum. tentando aprender ali a origem dos poderes dela, mas assim num negócio, Um escopo num escopo menor menor. e tal. Cara, eu acho que a série seria muito legal, porque, por exemplo, os pontos altos da série é a relação da Kamala com a família dela, é quando ela tenta descobrir alguma coisa, ela treinando, por exemplo, é legal, e a relação dela com os amigos. Então, assim, as coisas mais íntimas da personagem é que são legais. Agora, na hora que falou, não, que ela vai salvar e vai. Aí a história se perde e você fala assim, gente, e esses vilões mal escritos também? Uhum. Os caras que aparecem e somem com a mesma O outro facilidade. exemplo negativo é no Thor, Amor e Trovão. O que que fizeram com o Gore, cara? Exato. Acabaram com o Gore. Se você é fã de revistinha do Gore, Cara, destruíram seu personagem. tanto que o Gore no filme nem é o vilão. A vilã é a espada. Sim. A espada é a vilã. E aí tem aquela redenção lá que, tipo, ficou, pô. E o problema eu acho que não é nem a redenção, né? Todo o desenvolvimento dele lá é muito raso, né? Do É, personagem. Tipo assim, parece que ele começou há uma semana, já sim, de dá a impressão que ele repente. está uma semana sendo. Igual a gente falou no nosso vídeo do Gore, que o cara estava há milhares de anos matando deuses. Por isso que todo mundo tinha medo dele. Tinha encontrado o Thor duas, três vezes, né? Sim, sim. O Thor não Nossa, encontrou ele uma vez e falou assim: não, beleza, vou derrotar ele aqui. foi Então, pesado. E aí, de repente, ele é reduzido aquilo, né? Um a- trem bem é, o- fuleiro. ali eu não sei se foi só roteiro ou se teve parte da direção também que quis levar para esse tom, mas assim, eu acho que o roteiro também ele Sim, não, o é roteiro muito devia ter. importante, O né? roteiro devia ter. Tinham de ter melhorado aquilo lá, tanto na parte do Gore, quanto na parte da Jane Foster, que é Uhum. aquela coisa dele do Thor jogar a magia no martelo, pro É, martelo protege ela. proteger ela, tipo, reduziu a Jane Foster a princesa em perigo. Sim. Sendo que na revista Ela é a ela é única que é digna, digna. ela era digna. Cara, E aí ela voltou a ser a princesa em perigo. isso eu Então, acho que é o que dá mais raiva do Thor. Não é porque do Thor Amor e Trovão, é porque o filme, igual a gente falou, o filme ele tem momentos divertidos, mas na hora que a gente pensa nas histórias que ele se baseou e no que o filme fez com as duas histórias é que fica tão ruim, né? Então, gente, esses foram os erros e acertos que a gente considera na fase 4 da Marvel. Se você concorda, coloca nos comentários. Se você não concorda também, pode colocar nos comentários. Vamos conversar e tentar manter esse bate-papo legal, né? Então, vamos bem-vindos. engajar aí, vamos brigar, porrada. Vamos fazer esse vídeo receber muito comentário, vai ser legal. Isso aí, gente. Então, muito obrigado para você que ficou até aqui e assistiu esse bate-papo todo. E a gente se vê na próxima. A gente vai deixar mais vídeos aí para você continuar aqui no barzinho com a gente. Então, até mais. Falou.